né? Que Ele é Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe a todos os presentes, aqueles que estão nos seus lares, alguns nos setores de trabalho, talvez você esteja no hospital, ou talvez até num presídio, né? Mas eu tenho certeza que Deus irá falar com você nesta noite. Sei que o Espírito Santo já tem falado por intermédio dos louvores, mas também estará falando mediante a palavra de Deus. Estamos nesta noite, um culto maravilhoso, que é um culto de Santa Ceia, onde nós nos confraternizamos, nós nos lembramos daquilo que Deus fez por nós na nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. O capítulo 11, apenas o versículo de número 24. Normalmente nós fazemos sempre toda a leitura completa, mas hoje nós vamos ler apenas o versículo 24. As crianças podem procurar com calma, né? Que às vezes a gente vê os adultos passando e as criancinhas têm dificuldade. Até porque ali tem muitos pregadores da palavra de Deus, né? Então eles são bons alunos. Um bom aluno da escola bíblica dominical não tem dificuldade de achar os textos bíblicos. Aqueles que já acharam, pode dizer amém? Amém. 1 Coríntios 11, versículo de número 24, diz assim, vamos ler todos juntos? E tendo... Mais uma vez, foi muito bom, mas pode ser melhor ainda. Vamos ler todos juntos? E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Muito interessante esse texto aqui, porque esse texto vai nos remeter de que forma você quer ser lembrado. Então, se alguém me perguntasse assim, pastor Luciano, quais foram os momentos mais importantes da sua vida? Talvez eu falaria assim, olha, o momento mais importante da minha vida foi o dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Talvez outros poderiam dizer, não, o momento mais importante da minha vida foi o dia do meu casamento. Alguém poderia dizer, olha, foi um lugar lindo, maravilhoso, as fotos foram extraordinárias. Outros podem dizer, não, pastor, eu estudei muito, a minha vida foi toda em dedicação à área do ensino, eu estudei, me dediquei e passei no concurso público, concurso federal, etc, etc, etc. E muitos de nós podemos querer ser lembrados por coisas extraordinárias na nossa vida. Mas nós vamos ver... uma palavra tão maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, de que forma Ele queria ser lembrado. Né? Mas antes de eu entrar no texto, eu preciso explicar o contexto da carta, a primeira carta aos Coríntios. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Paulo não estava presente em Corinto, mas ele recebe algumas informações dos irmãos que viviam em Corinto de como a igreja estava vivendo. Paulo já esteve naquela região, pregou naquela região durante um ano e meio mais ou menos ficou, iniciou um trabalho muito bom, muitas pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador, e o apóstolo Paulo foi-se embora dali para outros lugares. Mas no decorrer do tempo e ao passar do tempo, começaram a surgir muitos problemas no seio daquela igreja. A igreja de Corinto, ela vivia localizada numa região muito próspera, uma região onde tinha pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas cultas também. Era uma região muito diversificada. E essa igreja ela foi estabelecida num lugar estratégico. E Deus, o que Deus fez? Deus enriqueceu essa igreja com vários dons espirituais, dons mesmo. Pensa num dom de profecia, dom de língua e diversos dons. Era uma igreja rica de diversos dons. Mas essa igreja, por um período, ela teve dificuldade de administrar esses dons.
dificuldades que são naturais, aonde tem gente tem problema, sim ou não, irmãos? Aonde tem gente tem problema. Então, alguns dos irmãos dessa igreja de Coríntios começaram a causar problemas internos dentro do seio da igreja. Problemas sérios, desde falta de organizações em relação à administração dos dons, dificuldades de relacionamento com as outras pessoas. E alguém informa o apóstolo Paulo: ó Paulo, a igreja que você iniciou esse trabalho lá, e muitos irmãos se converteram, essa igreja está passando por um momento difícil de adversidade, de administrações dos dons, né? Inclusive na ceia, na celebração, na ceia do Senhor, que eles se reúnem lá, né? A Bíblia não diz a periodicidade que eles se reuniam, mas no dia da celebração da ceia tinha confusão. Paulo está falando sério? Tinha confusão, literalmente. Quando iam se passar as coisas, uns metiam a mão, comiam na frente, e dentro, mesmo no ambiente de Santa Ceia, tinha divisões, tinha partidarismo dentro da igreja. Então alguém comenta isso com o apóstolo Paulo, e ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, para fazer, além dessas correções de desvio de conduta, desvio de comportamento, outras correções. Mas em especial hoje, dia de Santa Ceia, eu quero mencionar isso. Ele vai tratar da questão da ceia, da administração da ceia. No capítulo 11, ele vai tratar desses assuntos, em especial o versículo que nós estamos falando. Então hoje estamos vivendo, nesse exato momento agora, estamos cumprindo uma ordenança bíblica. Hoje nós estaremos celebrando mais uma vez a Santa Ceia. Então é uma ordenança. Por que uma ordenança? Ordenança é uma ordem. Vocês concordam com isso? E ordens não se discute, sim ou não? Né? Principalmente quem é militar entende isso muito bem, né? Ordens não se discute. Então a Santa Ceia, ela é uma ordenança. Fazer isto em memória de mim. Por que fazemos isso? Por que fazemos? É óbvio que eu já falei que celebramos a Santa Ceia uma vez no mês aqui na nossa denominação. Isso não quer dizer, se o pastor Jorge colocasse a cada 15 dias ou a cada 3 meses, não ia fazer diferença, né? Então foi estabelecido uma vez ao mês. Amém? Então, por que fazemos isso? Porque é uma ordem. Está claro a respeito disso. O próprio Senhor Jesus falou: fazer isso em memória de mim. Então é uma ordenança. E por que nós fazemos também? Porque a Santa Ceia, ela é um memorial instituído por Jesus a fim de lembrarmos o seu sacrifício. É onde eu queria mencionar aqui para os irmãos, de que forma você gostaria de ser lembrado? E de que forma Cristo nos ensinou como Ele queria ser lembrado? Olha só que coisa extraordinária, né? Ele não falou assim: olha, eu quero que vocês lembrem de mim apenas, quando o texto diz, né, a epístola vai dizer que ele se desfigurou, e tendo, ele não se usou, pelo fato de ser Deus, ele se humanizou. Certo teólogo vai dizer que isso seria uma das maiores vergonhas, ou a maior vergonha existente. Um Deus que não quer ser Deus, não porque ele não quer, mas ele tem um objetivo para ele se desfigurar de Deus, para que ele venha nascer de forma humana. E na condição de forma humana, ele foi servo, e na condição de servo, ele foi obediente, e na condição de obediência, ele é levado à pior morte da época, a morte de cruz. Então, nessa condição, nesse ambiente, mas por que ele fez isso? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Faz-me lembrar de um imperador da Prússia. E eu já comentei isso aqui, muito interessante. E ele, sabendo que em algumas regiões do seu país havia prisões. E esse imperador, eu esqueci o nome dele, eu já falei isso numa outra ministração, mas eu estou ministrando aqui, veio na minha cabeça. Ele falou assim para os seus soldados: olha, eu queria ir em uma das prisões do meu reino. Então ele tirou a vestimenta. Depois você me pergunta quem é o imperador, que depois eu vou falar para vocês, tá bom? É porque à medida que a gente vai ficando velho, né?
a gente vai esquecendo muitas coisas. Então esse imperador se despiu, não como rei, e ele bota uma roupa comum e vai com alguns soldados. E chega em uma das prisões, e ele entra dentro da prisão, e ele pergunta àquelas pessoas que não o conheciam como rei, devido a estarem ali muitos anos, e ele pergunta: por que você está aqui? Aí algumas pessoas vão dizer: olha, eu estou aqui porque foi um erro. E todos que estavam ali, eles realmente haviam cometido delitos sérios para estarem ali. E ele pergunta sobre várias pessoas, e todos eles se justificando. Para aquele imperador, até então, não sabia que ele era imperador. Em certa ocasião, ele vai numa região assim, encontra um homem sentado e fala assim: por que você está aqui? Aí ele fala assim: ó, meu senhor, você é novo aqui neste lugar? Ah, eu estou aqui porque os meus feitos, as minhas atitudes durante a minha vida me trouxeram para este lugar. Eu fui desobediente aos meus pais, descumpri muitas coisas estabelecidas na minha nação, no meu reino, mas eu estou aqui porque a minha condição me fez vir para cá, os meus atos me trouxeram até aqui. Aí ele falando para o imperador, sem saber que era imperador, e disse assim: ah, se eu tivesse uma nova oportunidade de sair daqui. E o imperador, tão logo viu o desejo no coração daquele homem, daquele prisioneiro, virou-se para os soldados e disse assim: liberte esse homem, porque nele podemos encontrar esperança. Porque houve um desejo de sair daquela situação, houve um desejo de mudar de quadro de vida. Então aquele imperador, ele liberta aquele homem e dá uma oportunidade para aquele homem pudesse mudar de vida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós vivemos hoje, eu e você vivemos dias especiais, dias extraordinários. Outrora, éramos semelhante àquele prisioneiro. Preso, a Bíblia vai dizer que os nossos feitos, os nossos pecados, eles nos afastaram de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que, e não é para perto também não, e os nossos pecados nos colocam muito longe de Deus. Vivíamos na prática dos pecados, outros na idolatria, outros nas pornografias, outros nos adultérios, outros de todos os pecados que podemos imaginar, em todos os seus desdobramentos. Mas vivíamos, mas encontramos, não o imperador da Prússia, mas encontramos o rei, o Senhor da glória, né? E ele se humanizou, e ele nos dá essa oportunidade de uma mudança de vida, e nós abraçamos. Ele nos alcançou, e hoje estamos aqui para celebrar esse momento extraordinário. Então, ao pegar o pão, ao pegar o cálice, faça isso com alegria, né? Adore a Deus na beleza da sua santidade. Não se preocupe quem está na direita ou na esquerda, porque você foi liberto do pecado, e não tem prisão maior do que essa, nem aleluia, somente o poder de Deus é capaz de te tirar desta prisão. Fomos libertos das prisões, das garras do nosso inimigo, né? Hoje estamos libertos. Então estamos aqui celebrando esse momento, é maravilhoso. Celebramos por quê? Porque é uma ordenança, porque foi instituído um memorial. Jesus falou assim: ó, eu quero ser lembrado por esse momento. Por que celebramos? Por que fazemos? Porque temos a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo falou assim: ó, na verdade vos digo, se vocês não comerdes da minha carne, se vocês não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então celebramos. Por que celebramos? Porque participamos, para que tenhamos vida, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você que está com medo de morrer: ah, eu estou enfermo, minha enfermidade é terminal. Jesus Cristo falou que você vai ressuscitar no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quer a sua vida, quer na sua morte, glorifique, adore ao Senhor, porque existe um lugar de glória para mim e para você. Então, não haja preocupação. Muitas vezes eu estou com pressão alta, irmãos, não se preocupa com isso. Há um lugar muito maravilhoso. As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, são coisas extraordinárias que Deus tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o meu Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, quando você participa da ceia, você está tendo vida. O pastor estava morto, não, mas é uma renovação. Você sente ao pegar, quando você coloca, você lembra do que Jesus fez por você, há uma renovação de vida dentro de você. Por que celebramos? Celebramos para termos comunhão com Cristo e com os irmãos. Pastor, é verdade? Está escrito em 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos entre os irmãos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Isso está em 1 Coríntios 10:16. Então, quando participamos, não só estreitamos o nosso relacionamento com Cristo na vertical, mas também na horizontal, estreitamos a comunhão com os nossos irmãos. Então, ao participar, participe com alegria, com o teu coração aberto, agradecendo a Deus. Porque também fazemos isso? Para termos comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Uma outra coisa, porque nós celebramos também a Santa Ceia? Para anunciar a volta do Senhor. Pastor, quando você celebra, quando você participa da Santa Ceia, você anuncia a volta do Senhor, porque todas as vezes que comer este pão e todas as vezes que beber este cálice, anunciais a volta do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando você participa, você está anunciando que Jesus Cristo vai voltar. E aí é muito interessante esse momento. O próprio Senhor Jesus falou assim: olha, eu desejei muito. Ele participou de muitos momentos, fez milagres com os discípulos. Mas o momento da celebração da ceia, ele falou assim, o próprio Jesus, ele externou, ele falou: eu desejei muito participar com vocês deste momento. Ele abriu o coração para os discípulos, porque na ceia ele iria revelar coisas extraordinárias, não é? Então, por que participamos? Participamos porque é uma ordenança, porque é um memorial instituído por Jesus, a fim de lembrarmos do seu sacrifício. Participamos para que tenhamos vida, participamos para termos comunhão com Cristo, participamos para anunciar a volta de Jesus, participamos e celebramos o perdão de todos os nossos pecados, e participamos também porque deixamos de ser apenas criatura de Deus, agora nós somos filhos de Deus, porque a Bíblia vai dizer que a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam quem? É Jesus Cristo. Ele nos deu o poder de serem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, temos motivo de sobra para celebrar com toda alegria mesmo, esse momento, né? Tem um escritor que eu gosto muito, ele já não é mais vivo, John Stott, né? Ele afirma que a ceia que Jesus celebrou, ela é cheia de significados, pois mostra a própria visão de Cristo sobre a ceia. Não é alguém que está falando sobre a ceia. A ceia que Jesus celebrou, Jesus vai dar uma própria visão da importância da ceia. Então, se Jesus está nos dando uma visão da fonte, direto da fonte, eu preciso estar atento. Então, John Stott, o escritor, ele vai dizer que Jesus queria mostrar os significados, pois nos mostra a sua própria visão, a visão de Cristo em relação à sua morte. E isso precisava ficar claro na mente dos discípulos. A ceia que Jesus celebrou nos apresenta 3 pontos importantes. Esse escritor vai nos falar. Daí eu achei interessante, escrevi, né? O primeiro ponto da ceia do Senhor, quando Jesus estabeleceu a ceia com os seus discípulos, a primeira coisa que ele relata, que Jesus quis mostrar a centralidade da sua morte. Tudo, naquele momento de ceia, eles precisavam estar atentos, que Jesus estava centralizando
para a sua morte. Por que ele fez isso? Nada. Jesus queria dar a entender para os discípulos, isso tinha que ficar claro, tinha que ficar selado, tinha que ficar colado na mente, no coração, na prática de vida. Nada além de Cristo deve ser celebrado. Eu vou repetir, nada além de Cristo deve ser celebrado. Eles aprenderam que o pão não somente representava o corpo vivo de Cristo, não, mas o corpo entregue por eles. É muito mais profundo. Não apenas o corpo em si, mas é o corpo que foi entregue pelos discípulos. Isso eu achei muito importante desse escritor. O corpo que foi dado em favor deles. Enquanto, aí ele vai dizer também, enquanto o vinho representava seu sangue derramado, a morte de Jesus tem um significado muito importante. E é por sua morte que ele queria ser lembrado. Por isso que ele fala, fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor. Olha só, ele está dizendo de uma fonte que ele recebeu. Não foi alguém que conversou com o apóstolo Paulo. Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, orientando os irmãos acerca da ordem da ceia, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então a fonte é segura. Ele recebeu de quem? Recebeu do Senhor, a forma, o modelo, como deveria ser colocado, né? Então, a centralidade, Jesus ao celebrar a ceia, ele queria centralizar a sua morte, mostrar para os discípulos que o corpo era muito mais do que apenas um corpo físico, mas era o corpo que foi entregue para morrer pelos discípulos. Isso ficou tão gravado na mente, tão gravado no coração dos discípulos, que nós vamos ver mais à frente aqui. A segunda verdade que a ceia quer nos transmitir também, que nós precisamos aprender, é sobre o propósito da morte de Jesus. A centralidade da sua morte, mas qual o propósito também da sua morte? Isso é muito importante também. Por que Jesus morreu? Qual foi o propósito? Para perdão dos nossos pecados. E para isso eu queria contar em Mateus 26, 28, vamos ler todos juntos? O propósito, né? Mateus 26, 28. Porque isto é o sangue do novo, que é derramado para a remissão dos... Qual foi o propósito da morte de Jesus? Primeiro, olha lá, porque isso, vamos lá, porque isto é o meu sangue do novo, uma nova aliança. A aliança antiga se passou e Deus estabeleceu uma nova aliança. Então pense nisso, Deus estabeleceu uma nova aliança comigo e com você. E não somente isso, mas também para perdão dos nossos pecados. Então o propósito também da morte é estabelecer uma nova aliança e também para perdão dos nossos pecados. A terceira verdade que nós aprendemos também que é ensinada na celebração da Santa Ceia, é importante, que precisamos, uma outra coisa, que muitos de nós não nos apropriamos dos benefícios da morte de Jesus. Tem que ficar claro para nós precisamos nos apropriar da morte de Cristo, de todos os benefícios que nos é garantido por sua morte. Então precisamos nos apropriar. Jesus não queria torná-los apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes do pão para que comesse. Ele não somente derramou o vinho sobre o cálice, como também o deu para eles o cálice, para que eles bebessem. Então não apenas espectadores, mas eles precisavam se sentir inseridos, louvado seja o nome do Senhor. Deveriam desfrutar, é muito além de só dar o pão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso marcou a vida dos discípulos tão profundamente,
tão profundamente que as suas expressões, eu peguei só do apóstolo Paulo, poderia falar do 1 João, Pedro, Tiago, eu peguei algumas expressões, foi tão notório, apesar do apóstolo Paulo não ter participado daquela ceia com Jesus, mas Jesus, o próprio Jesus, se revelou a ele. Ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, né? Ele vai se considerar como um apóstolo abortivo. Ele falou, não era nem para me ser, nem era para ser apóstolo, porque eu era fariseu, eu era filho de judeu, da tribo de Benjamim, meus pais eram da tribo de Benjamim, eu era fariseu praticante, eu fui perseguidor da igreja, ele vai dizer, eu fui um dos maiores pecadores, mas a graça de Deus me alcançou, e por isso eu sou o que sou. Aí ele vai dizer, olha o que ele vai dizer, muitas pessoas se gloriavam nos seus cargos, nas suas funções, ele vai dizer assim, olha como é que isso marcou a vida dos discípulos, marcou a vida do apóstolo. Ele falou assim, olha, se eu tiver de alguma coisa de me gloriar, não é porque eu sou romano, não é porque eu sou da tribo de Benjamim, não é porque eu sou um fariseu que fui doutrinado aos pés de Gamaliel, que era o maior doutor daquela época, eu poderia me gloriar em muitas outras coisas. Ele falava o hebraico, o grego, aramaico, o apóstolo Paulo também falava em línguas, poderia se gloriar em muitas outras coisas, mas ele falou, se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho de me gloriar, é na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi ali que ele morreu, é na cruz que eu devo me gloriar. Isso marcou tão profundamente a vida dos discípulos, a lembrança da morte de cruz. Olha o que Paulo vai dizer, né? Olha, em Romanos 8:31, olha só, ele vai dizer, aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes nos entregou. Paulo está dizendo da entrega, nos entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Olha só, ele vai dizer mais à frente, vós maridos, até questões, isso marcou tão, a entrega de Jesus pelos discípulos, a morte de Jesus era tão impactante no coração dos discípulos, dos apóstolos, que até nos ensinamentos da vida corriqueira, falando sobre relacionamentos conjugais, sobre casamento, Paulo vai fazer uma aplicação. Olha o que ele vai dizer aqui, olha que coisa, vós marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Olha a entrega, a morte de Jesus Cristo, como é que impactou o coração desses homens. Eles passaram a viver, entregar as suas vidas, porque ele viu que Cristo se entregou pela igreja. Para quê? Para santificar a igreja, purificando para a santificação, purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra. E Paulo ainda, eu peguei Paulo, poderia citar vários, ele vai escrever aos Gálatas, ele fala assim, olha, irmãos, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Irmãos, é muito forte. A morte de Jesus Cristo impactou demais a igreja que se iniciava, e nós não podemos perder esses detalhes, né? Ela, ao celebrar a ceia, lembra de que ele morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados, lembra do privilégio que você está sentado aí, lembra da onde ele te tirou, não só da onde ele te tirou, mas para onde ele vai te levar também. Glória a Deus. Irmãos, somos privilegiados, né? Temos um privilégio muito grande. Quando a epístola de Tito, ele fala assim, olha, ele vai dizer, graças a Deus, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Cristo, olha só a questão da entrega, da morte, Cristo se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificarmos para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Ah, que coisa linda, irmãos. A entrega de Jesus. Jesus queria ser lembrado por sua morte. Fazer isto, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. O que eu gosto de ler, muito bom esse livro, eu recomendo. Ele não me dá uma porcentagem para fazer divulgação,
desse livro, um livro muito bom, de Max Lucado. O livro vai dizer, ele preferiu os cravos. Então, quer ler um livro bom? Tema do livro, ele preferiu os cravos. Quem preferiu os cravos? Quem? Jesus preferiu os cravos. Sobre a morte de Jesus, grandes pregadores, grandes teólogos, reformadores da igreja, John Wesley, né? Um grande pregador, ele afirmava que a imagem de Deus tinha sido distorcida pelo pecado, mas renovada pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele afirmava que ele deu sua vida por nós. Não existe nenhuma palavra extensa nessa frase, olha só. Não, ele deu a sua vida por nós. Não é uma palavra muito extensa. Tudo nela é sublime. Ele deu a sua vida por nós. Tudo nessa frase é sublime. Charles Spurgeon falou a respeito disso. Se ele deu a sua vida por mim, aí ele vai dizer, que grave deve ter sido os meus pecados. E foi um grande pregador. Para Billy Graham, a morte de Jesus Cristo, ele vai dizer que Jesus não morreu como mártir, mas ele morreu como Salvador. Perguntaram a Billy Graham, qual a importância de Jesus? Ele não morreu como mártir, mas ele morreu como meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Billy Graham dizia que a morte de Jesus não foi um erro trágico ou acidental inesperado. Era parte do plano de Deus para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em seus momentos de agonia, ele vai orar, e ele vai dizer, Pai, se possível, passe de mim. Isso quer dizer, Pai, se há outro caminho, se existe outra forma, se existe outra maneira de que o Luciano seja salvo, passa de mim esse cálice. Se existe outra maneira de que o nome da senhora, a mãe do melhor baterista do Rio de Janeiro, Elisângela, Tatiane, Pai, se existe outra forma da Tatiane ser salva, passa de mim esse cálice. Mas não havia outra forma. Jesus Cristo vai ao Calvário, ele morre e ele nos resgata para Deus. Fomos comprados por bom preço. Fomos comprados por bom preço. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer, se o sangue de bodes, se o sangue de ovelhas, que era aspergido, que era sacrificado, e era aspergido sobre o culpado, os perdoava, o que dirá o sangue de Jesus Cristo? O que dirá? Quando a Bíblia diz que Caim matou Abel, a Bíblia vai dizer que quando Deus procura Caim, Deus fala para Caim, Caim, aonde está o teu irmão Abel? Aonde está o teu irmão Abel? E Abel responde para Deus, porventura sou eu o tutor ou o cuidador do meu irmão? Aí Deus fala para Caim, Caim, o sangue do teu irmão Abel clama a mim por justiça. Se o sangue de Abel derramado
chegou aos olhos de Deus por justiça, mas o sangue de Jesus Cristo chega diante de Deus, não como justiça, mas clamando por misericórdia. Por isso, quando Deus nos perdoa, quando cremos no sacrifício da cruz do Calvário, no sangue derramado da cruz, somos perdoados. E quando somos perdoados, Paulo vai dizer agora, irmãos, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao participar do pão, celebre, adore, glorifique, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Os teus pecados foram perdoados. Eu quero convidar o corpo diaconal, quero convidar também já o nosso ministério. Vamos nos colocar em pé. Aleluias. Fazer isto em memória de mim. Ele queria ser lembrado pelo seu sacrifício. E Isaías vai dizer que a obra que ele fez não foi fácil. A obra que ele fez não foi fácil, mas ele se alegrará com a obra que ele fez, a obra de redenção. Ele se alegrará. Eu estou apenas vendo diante dos meus olhos uma pequena parcela daqueles que o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário alcançou. Mas muitos ainda não tiveram oportunidade, não tomaram a decisão de tomar posse, de se apropriar dos benefícios da morte de Jesus Cristo. Então, quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, se abre os seus lábios, porque se você, um certo pregador diz que ninguém está alegre à beira do abismo, mas Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino. E agora nos fez assentar nos lugares celestiais. Nosso ministério pode louvar. Tenha essa oportunidade. Aleluia. Teu sangue leva-me além, faz todas as alturas. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
Mas aonde estão? Aleluia. Você vai pegar, esse corpo diaconal estará. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Então você vai pegar nesse momento, pode distribuir. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Levanta o pão que é símbolo do corpo de Cristo. É símbolo. Pastor, é o corpo, não é o símbolo. É em memória. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Participemos todos. Por favor, corpo diaconal, segura um minutinho. Cometi um erro. Mas se tem um momento para eu receber perdão, é nesse momento. Corpo diaconal. E o pastor me colocou como coordenador do corpo diaconal. Eles vão fazer uma reunião essa semana, irmãos. E vão me destituir. Corpo diaconal. Estão servindo, né? Enquanto estão servindo,
Certa ocasião, um grande pregador, ele cometeu um erro e o afastaram. Ele cometeu um erro digno de afastamento. E ele ficou muitos anos afastado do ministério, da pregação da palavra. Estou falando de perdão. E depois de muitos anos, os irmãos da igreja, o ministério, falaram assim: irmãos, vamos fazer uma reunião entre todos os líderes da nossa denominação para ver se o pastor fulano de tal possa voltar a exercer a sua função ministerial. E durante a votação, para um pastor americano muito conhecido, aquele plenário, por unanimidade, votou não, porque o erro dele que ele havia cometido tinha sido grave, mas durante muito tempo ficou afastado das suas funções. Aí quando ele, em plenário, ele recebeu aquela informação, ele pediu a palavra. Ele falou assim: vocês me dão uma palavra por 1 minuto? E deram o microfone para ele. Aí ele falou assim para o plenário: vocês são ministros do Evangelho. Pesa sobre os ombros de vocês o ministério da reconciliação. Eu, diante de vocês, fui julgado por um delito e por um erro. E por muito tempo fiquei em disciplina, afastado das minhas funções. E hoje, em votação por unanimidade, eu fui impedido de voltar a fazer aquilo que eu mais queria. E ele, com o microfone na mão, ele diz: vocês, ministros do Evangelho, na tarde desse dia, eu peço uma revogação, eu clamo perdão pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o homem que presidia a reunião colocou novamente em plenário a votação. E por unanimidade, eles aprovaram o retorno daquele homem para voltar a pregar o Evangelho. Quero me dirigir a você que entrou nessa noite, que errou, que falhou. Nesta noite o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Se houver arrependimento, confissão, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E tendo dado graças, o partir disso, fazer isso em memória de mim. Participemos dele, todos. Alabaxiri, canalabaxiri. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos do cálice todos.